emocional, psicológico? Ela adoece, né? Porque num primeiro momento o clima emocional tenso afeta a criança, a tensão afeta e ela vai se tornando uma criança doente, uma criança com depressão, com vários sintomas, né? E o que acontece também é que os pais funcionam como modelos de relacionamento. Então, assim, onde existe alto nível de conflito entre os pais, é uma tendência a ter alto nível de conflito com os filhos, entre os filhos e depois os filhos na própria conjugalidade na vida adulta. Então, é um fenômeno sistêmico, né? E que ele vai o nível de escalonamento, quanto maior o nível, pior o efeito, sem dúvida alguma. Aumenta o nível de agressão dessa criança na escola, por exemplo? Sim, aumenta o nível de agressão, ou ao contrário. Ou ela fica mais oprimida, ela fica mais tensa, ela entra em depressão, ela vai mal na escola, ela não consegue se adaptar na escola, enfim, o efeito é avassalador, né, na vida de uma criança, sem dúvida alguma. E nos adolescentes, doutora, porque há uma percepção diferente da realidade dessa família. Como é que o adolescente reage e os impactos disso perante o grupo dele? O adolescente que tem essa questão, ele tem provavelmente desde criança, né? Ele mora numa família disfuncional. Quer dizer, o que é uma família disfuncional? É uma família que não consegue responder, não consegue resolver as questões familiares. Então, toda vez que tem um problema na família, uma crise a ser resolvida, essa família cria 2 ou 3 problemas a mais, ou seja, eles não têm uma comunicação ou uma estratégia para estar resolvendo os problemas da própria família. Agora, o adolescente, como o mundo dele começa a ficar mais virado para o namoro, para a sexualidade, para os amigos, enfim, ele começa a ter uma mudança corporal também, ele se volta para o próprio corpo. A tendência é se afastar das questões dos pais, né? E está mais engajado em outros assuntos, em outros temas. Mas a maneira deles reagirem, eles ou fazem de conta que não percebem nada, ou eles tentam mediar os pais, eles tentam entrar no meio dos pais e fazer uma mediação, ou que os pais tenham um nível menor de conflito, enfim. Qualquer dessas alternativas é bastante prejudicial para a criança, ainda mais quando ela tenta entrar para mediar, quer dizer, ela perde a infância, ela perde a juventude. A energia do adolescente que ele precisa para um desenvolvimento, ela é canalizada para as questões dos pais. Então, ela perde, né? Ela perde a qualidade emocional dessa criança e a qualidade emocional também dos pais, disponibilidade dos pais de cuidar desse adolescente, tudo vai diminuindo no sentido de ser prejudicial para todos, né? Doutora, essa fase da adolescência já é marcada por um certo distanciamento, né, entre da parte do adolescente em relação à sua família. Quando há esses conflitos e o jovem decide se afastar ainda mais, que tipos de perigos esse jovem pode correr, doutora? Vai depender muito do caso, mas dependendo da família, dependendo do caso, eu acho que o afastamento é bastante benéfico em alguns sentidos, né? Então, depende também desse afastamento, como ele está acontecendo. Então, se um afastamento é, por exemplo, fazer um intercâmbio, morar em outro país, né, é extremamente benéfico para o jovem, para a criança. Quer dizer, ele se distanciar. E a tendência é essa, né, se distanciar. Porque, em geral, quando eles ficam ao lado dos pais, eles acabam comprando um problema ou acabam sendo também usados pelos pais, né? Nessa minha pesquisa, tinham muitos adolescentes que falavam que eles eram verdadeiros pombos-correios, né? Então, famílias separadas, por exemplo, que os filhos ficam no meio do casal, eles não conseguem desenvolver a própria vida até, né? Eles ficam entre pai e mãe, fala com seu pai, fala com a sua mãe, veja isso com um, veja isso com outro. Quer dizer, a criança não pode viver isso, ela precisa ter energia para o próprio desenvolvimento, né? Então, os pais acabam sugando a energia desse adolescente, né? Seja criança, seja adolescente, quer dizer, sugando a energia. E a criança fica no meio desse conflito sem ter condições de resolver, porque as únicas pessoas que podem resolver são os pais, né? A criança fica impotente, ela não tem condições de resolver isso.
Doutora, quando os pais que vivem em conflito decidem partir para uma separação, para um divórcio, a criança geralmente tende a sofrer ainda mais, a criança ou o adolescente? Depende do caso. Tem separações que, ao contrário, as crianças se sentem muito melhor. Porque, Luciana, na questão da separação não é problema hoje em dia mais, né? Tanto que o nível de conflito é muito pior do que a separação, porque a tendência na separação de 2 a 4 anos, né, as pessoas já estão adaptadas, a tendência é, cada um está tomando a sua vida, as crianças estão mais ou menos adaptadas. Agora, se é uma família que tem um alto nível